vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 erros de gramática em inglês super comum que os brasileiros costumam cometer e como é que você vai consertar para que você não erre mais. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi e aqui é a Gi e nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E olha só, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, nós postamos todos os dias ao meio-dia vídeos com dicas e tem playlist separando todos esses vídeos de expressão, gramática descomplicada, vlogs, English quiz para você ver se seu inglês tá aí afiado e acabar aprendendo bastante. Então, se você quer deixar o seu inglês assim tinindo, esses conteúdos vão ser relevantes para você, então se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho para receber as notificações. E não esquece também de já dar o like nesse vídeo, que eu garanto que você vai gostar e ajuda bastante a gente na divulgação. Hoje é dia de descomplicar a gramática aqui no canal e a gente montou essa listinha de 3 erros super comuns com muito carinho. Eles sempre perseguem até as pessoas que falam bem inglês, mas rapidinho a gente vai consertar com você. Olha só, você provavelmente já cometeu algum desses erros ou então ouviu alguém cometendo. E o primeiro erro que a gente selecionou é o seguinte: pronunciar o R com som de H do inglês. Sim, os brasileiros costumam cometer bastante esse erro, principalmente quando estão começando a aprender. Pois é, a gente pega as palavras que começam com R e a gente enfatiza o som de H, de R mesmo, como se fosse o R que a gente pronuncia no português, que na verdade no inglês ele é expressado pela letra H. Por exemplo, a palavra rope, que é como se fosse uma corda, né? Um cabo, rope. Você olha que começa com R e você fala hope, que na verdade é a pronúncia da palavrinha esperança em inglês, que começa com H. Exato. Eu acho que uma dica para facilitar bastante é entender que o som do nosso R do português, no inglês, ele é representado pela letra H. E o R do inglês não tem um som equivalente no português, porque a gente enrola a língua, né? Por exemplo, red, que é vermelho, né? Tem esse r, eu não falo head, que seria a pronúncia de cabeça em inglês, né? Que começa com H. Race, a gente fala desse jeito e não race, tá bom? Rave, a gente fala rave e não rave. Então, quando você vê uma palavrinha que começa com R no inglês, lembra que você tem que enrolar a língua e não simplesmente soltar aquele nosso R do português, que na verdade é representado pelo H no inglês. O segundo erro são frases sem sujeito. Pois é muito comum que as pessoas acabem trazendo isso do português, né? Porque em português é super comum a gente falar uma frase sem sujeito. O nome desse sujeito, na verdade, é sujeito oculto. Ao invés, por exemplo, de eu falar eu amo estudar inglês, a gente simplesmente fala amo estudar inglês. A gente tira o eu, né, da jogada, o pronome. Porém, contudo, todavia, a gente não pode fazer isso quando a gente está montando uma frase em inglês. A gente precisa colocar um sujeito na frase para especificar, deixar lá claro quem que está realizando a ação. Por exemplo, na frase amo estudar inglês, a gente não pode falar love studying English. A gente tem que colocar o sujeito na frase para que ela fique gramaticalmente correta. E aí vai ficar I love studying English, ou então I love to study English. E o motivo por trás disso tem a ver com a estrutura, né? No português, a conjugação dos verbos varia bastante de acordo com o sujeito. Então, pela conjugação do verbo, você já acaba sabendo quem é o sujeito que está sendo ocultado na frase. Eu amo, ele ama, nós amamos, eles amam e por aí vai. Se eu falar amamos estudar inglês, você já sabe que eu tô falando do pronome nós, né? Nós amamos. Mas no inglês não é assim, né? É I love, you love, aí muda um pouquinho no he, she, it, né? He loves, she loves, it loves, depois we love, they love. Como eu falei, a gente só muda para acrescentar nesse S quando tiver na terceira pessoa, he, she, it. Então, se a gente deixa o sujeito oculto em inglês, fica impossível entender a quem de fato o verbo está se referindo. Fez sentido? E agora o terceiro e último erro é colocar um i no final das palavras, tá? Esse errinho é super comum, em especial entre nós brasileiros. A gente sempre quer acrescentar esse som de i no final das palavras, tá? No português, as palavras, normalmente terminam em vogal e por isso que a gente tem tanta tendência a cometer esse erro mais do que outros povos quando tentam falar inglês, né? Por exemplo, Facebook. É muito comum as pessoas falarem, ai, eu tenho um Facebook. Ou então, tirar foto no espelho pra postar no Facebook. A gente não fala Facebook, a gente fala Facebook. Sendo que termina com K, o som é desse K mesmo, Facebook. É um som mais seco. Ou então, cachorro em inglês, cão, que é dog. Termina desse jeito, ó, seco, dog. Não é dog.
dog, né? E assim também a gente consegue ver em várias outras palavras que a gente tem notebook, que é caderno em inglês, porque o computador portátil a gente chama de laptop. Notebook. Eu não falo notebook. Ele termina com, de novo, o som seco, notebook. É o som do K mesmo. E, gente, se você insistir e continuar cometendo esse erro, você pode, sim, falar alguma palavra errada. Por exemplo, a palavra dirt, que significa terra. Se você fala dirty, na verdade, um falante nativo vai achar que você está querendo dizer dirty, que é a palavra sujo em inglês. Então, sim, se você errar isso, não é só questão de, não vou soar nativo, mas eu sou brasileiro mesmo. Você pode pronunciar uma palavra de forma errada e transmitir uma ideia totalmente diferente do que você gostaria de transmitir, né? Esse que é a questão, né? A história do negócio. Não é só a questão de ter ou não ter sotaque. A gente não tá falando de sotaque, que realmente é o jeito como a sua língua nativa influencia na forma como você pronuncia, enfim, palavras em outros idiomas. A questão de que tem vezes que não é questão de sotaque, é questão de errado. Uma dica que também vai te ajudar bastante é lembrar que quando a palavra termina em E, quase nunca a gente vai pronunciar o E no final, gente. A gente, por exemplo, não fala make ou make, a gente fala make, tá vendo? Via de regra, sempre pronuncia o som da última consoante que você vai acertar mais. Então é isso aí, essas são as nossas 3 dicas pra você, erros que a gente percebeu que muita gente comete, em especial entre os brasileiros, e que a gente consertou rapidinho em alguns minutinhos. Comenta aqui embaixo também se você lembra de mais algum erro que é muito comum entre nós brasileiros, pra que você ajude a galera a ser aqui uma comunidade de suporte nos comentários, né? E a gente se vê na próxima dica. Take care!